O milagre sobrenatural da abstenção. 7 histórias proféticas reveladas pelo Divino. Maria sempre foi uma mulher de fé inabalável. Conhecida em sua pequena cidade no interior do Brasil, sua presença irradiava amor e esperança. Morava em um lar simples com seu marido Jorge, um homem forte e carinhoso, que sempre a apoiou. Sua vida girava em torno da devoção a Deus, até que uma nuvem escura começou a pairar sobre sua felicidade. Jorge se afastou do caminho da fé. As festas, os excessos e até a traição se tornaram uma sombra em seu casamento, e o coração de Maria se partiu em 1000 pedaços. Mas, ao invés de desespero, ela decidiu buscar refúgio no centro de oração, um lugar sagrado que pulsava com a energia da esperança divina. Quando Maria entrou no templo, sentiu a presença de Deus a envolver como um abraço caloroso. As vozes unidas em oração formavam um coral celestial que ecoava por entre paredes iluminadas. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo ali, trazendo luz aos corações aflitos. O pastor Paulo, com seu espírito carismático, falava de milagres e restauração em cada mensagem. Maria, com lágrimas nos olhos, se juntou a um grupo de intercessão, onde encontrou não apenas irmãs e irmãos de fé, mas uma verdadeira fortaleza espiritual. Com o tempo, a esperança ressurgiu em seu coração, fazendo-a acreditar em milagres. Foi em uma noite de fervor, com o aroma de incenso no ar, que um grito cortou a serenidade da oração. Um assalto à mão armada estava em andamento nas redondezas. O pânico tomou conta do templo. Mas Maria, com seu coração cheio de fé, ergueu suas mãos ao céu e clamou: Deus, protege-nos! E naquele momento a atmosfera mudou. Uma luz sobrenatural pareceu descer, envolvendo todos com um manto de paz indescritível. O assaltante, com uma arma na mão, hesitou. A arma falhou, como se as mãos de Deus a tivessem pego. E o homem, apavorado, virou as costas e fugiu sem levar nada. O milagre transformou o ambiente. Murmúrios de incredulidade e glória preencheram o ar. Todos na congregação sabiam que haviam sido testemunhas de algo divino, um ato que ecoaria por toda a cidade. E lá estava Jorge, bem ali, a poucos metros de distância, absorvendo cada detalhe. Algo se acendeu dentro dele. A lembrança do amor de Maria e a força de sua fé estavam reavivando seu espírito. Todos viam, todos sentiam. Era o poder de Deus se manifestando, restaurando não apenas a crença de Maria, mas reacendindo a chama de Jorge. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A história de Maria se tornava um farol de esperança para os desanimados. Todo o vilarejo começou a se reunir, buscando a fé que Maria irradiava. Mas, em meio à celebração, uma nova batalha se formava em seu coração. Como fazer para que aqueles que ainda duvidavam vissem o que ela via? A pergunta fervilhava em sua mente, desafiando sua determinação e fé. O que mais Deus havia reservado para ela e para o povo daquela cidade? A jornada estava apenas começando, e a voz interna de Maria ecoava com um mistério palpável, até onde sua fé poderia levá-la. O calor do milagre ainda vibrava no ar, enquanto Maria sentia os olhares admirados dos que a cercavam. As palavras de encorajamento e gratidão se misturavam à atmosfera, como notas de uma melodia celestial. Mas, mesmo com toda a luz à sua volta, uma dúvida começou a surgir dentro dela. Era uma questão profunda, talvez até dolorosa. O amor de Jorge, ao ressurgir, realmente tinha o poder de perdurar? A cada dia que passava, Maria se dedicava mais às reuniões de oração e aos laços de fé que estava construindo. Ela não queria apenas resgatar Jorge do abismo da incredulidade, mas também desejava que aqueles que estavam perdidos deixassem para trás suas trevas. Com o coração ardendo em amor, Maria começou a planejar momentos de evangelização e acolhimento. Certa manhã, enquanto orava por sabedoria, uma ideia iluminadora a atravessou.
E se organizasse um evento especial no centro de oração? Um dia de louvor, música e testemunhos, um espaço de acolhimento e restauração que cativasse não só Jorge, mas todo o vilarejo. A emoção pulsava forte em seu peito, o que poderia provocar um renascimento espiritual na comunidade. Com determinação, Maria começou a reunir apoio. Algumas irmãs de oração se uniram a ela, enquanto outros, tocados pelo testemunho de fé, também se ofereceram para ajudar. O espaço da igreja foi decorado com flores, corredores de luzes e um altar que refletia a beleza da adoração. O dia tão aguardado chegou e a expectativa pairava no ar como um perfume doce. A música ao vivo animava a atmosfera, enquanto os corações se abriam para a mensagem de esperança. E Maria, ao pegar o microfone, sentiu a unção divina descer sobre ela. Com cada palavra, ela compartilhava não apenas sua dor, mas a alegria da restauração, o poder da fé. O olhar de Jorge a acompanhava e ela poderia ver lágrimas brilhando em seus olhos. Maria percebeu que a fé não era sobre a ausência de dúvidas, mas sim sobre como superá-las. E ali, naquele templo sagrado, ela desafiou todos a se entregarem por completo ao amor de Deus. Se Ele pode nos proteger de um assalto, imaginem o que Ele pode fazer com nossas almas. Sua voz ressoava, forte e destemida, e o povo se entregava à presença de Deus. As horas passaram e, ao final do evento, algo indescritível aconteceu. Um milagre de cura começou a se estabelecer, não apenas entre os doentes físicos, mas nas almas famintas de amor e fé. Olhares antes perdidos começaram a brilhar, sorrisos surgiram e corações se abriam. Mas um novo desafio se aproximava. Ao fim da celebração, nos últimos acordes da música, Jorge se aproximou de Maria. Ele parecia diferente, mudado, mas sua expressão trazia uma carga de emoções complexas. Maria, eu preciso te contar algo, ele começou, e a tensão no ar era palpável. O que ele diria? A dúvida começou a surgir novamente na mente de Maria. Ela sentiu uma mistura de esperança e temor, pisando na tênue linha entre a expectativa de um renascimento e o medo da revelação. Um novo capítulo estava prestes a se abrir diante deles. Eu não posso guardar isso só para mim, Jorge interrompeu seus pensamentos, e neste instante o destino daquele amor seria revelado. Até onde Deus os levaria agora? Jorge olhou profundamente nos olhos de Maria, como se estivesse tentando transmitir a enormidade do que estava em seu coração. A multidão ao redor parecia ter desaparecido. Só existiam eles dois e a tensão palpável do momento. Estive guardando um segredo, um peso que venho carregando. E, depois de tudo que presenciei hoje, não posso mais deixá-lo oculto. Maria sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão grave? Uma parte dela queria interromper, mas outra, mais persistente, a incentivava a ouvir. Ela respirou fundo, buscando força na presença de Deus que sentia ao redor. Eu estive longe de você, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Jorge prosseguiu, as palavras saindo como se fossem um sacrifício necessário. Cada frase silenciava e acendia a esperança de Maria, uma luta interna que ela conhecia bem. Mas, no fundo, eu nunca deixei de amar você, Maria. O que senti durante o evento, quando você falou sobre o poder de Deus para restaurar almas, me fez perceber que estava fugindo da vontade dele. Eu tenho algo para te contar que pode mudar tudo, algo que me foi revelado na oração. Seu olhar brilhou enquanto ele se esforçava para se abrir. Maria sentiu a batida do seu coração acelerar. O que é, Jorge? Você sabe que pode me dizer tudo, estamos juntos nessa. Aos poucos, estou percebendo que algo maior nos espera. Deus me mostrou que há um chamado sobre mim, uma missão de levar sua palavra, mas com isso eu preciso me afastar por um tempo, me aprofundar, entender melhor o que Ele deseja de mim, antes de nos entregarmos completamente. A realidade da declaração de Jorge penetrou no coração de Maria. Ele estava falando de um afastamento, de um tempo de preparação. Uma onda de emoção a envolveu, misturando-se com uma profunda tristeza e uma luz de esperança. Você está dizendo que vai partir? Ela murmurou, um nó na garganta. Não é um adeus para sempre. Esse tempo longe pode ser crucial para nossa felicidade futura.
Eu preciso estar certo de que nossos alicerces estão firmes, que posso ser o homem que Deus quer que eu seja. Para isso, preciso me concentrar em minha fé. Maria lutava com suas emoções. O desejo de apoiá-lo era forte, mas o medo de perder o amor que finalmente tinha se renovado também a preenchia. Então, outro pensamento a ocorreu. E se isso for um plano de Deus, o que Ele nos está preparando? Eu preciso que você entenda. Existe um milagre em cada decisão que tomar, em cada passo de fé que damos, mesmo que nos afastemos fisicamente. A voz de Jorge era firme, mas a vulnerabilidade era inegável. Diante do aparecimento da escolha de Jorge, algo dentro de Maria começou a despertar. A importância da entrega, não apenas a ele, mas a Deus, se tornava mais clara. Então, se isso é o que você sente que Deus está pedindo, estou ao seu lado. Mas você terá que voltar. Nós precisamos nos falar frequentemente. Nossa conexão não pode ser cortada. A conversa os deixou em um estado de esperança, mas também de dúvida. O caminho a seguir estava cheio de obstáculos e desafios. Maria sentiu um chamado poderoso ecoando em seu ser. Um propósito estava nascendo, e com ele, uma nova missão. Eu vou orar por você, Jorge, e tomarei esta fase de separação como uma oportunidade de crescimento. Sabemos que a vitória de Deus é maior do que os nossos medos. Jorge assentiu, um brilho de determinação nos olhos, sem perceber que logo se tornariam parte de um plano muito maior. A paz começou a preencher a atmosfera, enquanto se afastavam um do outro, cientes de que algo novo estava prestes a emergir em suas vidas. Contudo, enquanto se preparavam para esse tempo de crescimento, Maria não conseguia evitar a pergunta que surgia em seu coração. Como será esse processo? O que Deus tem reservado para nós nesse tempo de distância? Assim, com o espírito elevado, Maria se despediu de Jorge, um misto de fé e ansiedade preenchendo sua alma. Era um novo amanhecer, mas também um desafio, e ela sentia nos ventos do espírito que algo extraordinário estava por vir. Enquanto os dias se passavam, Maria se sentia ora cheia de fé, ora sobrecarregada pela incerteza. O milagre da abstinência não era fácil. Nos momentos em que a solidão batia à sua porta, ela se lembrava das palavras de Jorge, como um eco suave de esperança. Cada oração se tornava uma conversa íntima, um diálogo profundo com Deus. Maria se lançava em atividades na comunidade, buscando ajudar onde podia, alimentando a necessidade de se conectar com o mundo ao seu redor. Ela se lembrava das promessas de Deus, que embora parecessem distantes no início, agora eram como linhas de um quadro belo se formando aos poucos. As noites, por outro lado, eram testemunhas de sua luta interna. A saudade de Jorge a visitava como um eco doce de amor. Um espírito inquieto, mas sua determinação em não deixar que isso a derrubasse era firme. Uma noite, enquanto orava, Maria sentiu um incêndio espiritual dentro de si. Com os olhos fechados, uma visão clara se apresentou. Uma estrada à sua frente, iluminada por uma luz dourada. Era como se Deus estivesse dizendo que um novo caminho estava se formando, um que passava pela abstinência, mas que levaria a uma revelação poderosa. Decidida a buscar resposta, Maria começou a anotar seus pensamentos e as lições que aprendera. Escrevia sobre o amor, a fé e a dor, transformando cada emoção em palavras de encorajamento. Sua mente estava focada em compartilhar esses aprendizados, mesmo que Jorge estivesse longe. Foi então que um desejo ardente a consumiu. Organizar um encontro na comunidade para partilhar pequenas histórias de fé e transformação. O milagre sobrenatural da abstinência era o título que ressoava em seu coração. Ela não imaginava que aqueles dias de espera, além de se tornarem uma estrada de crescimento pessoal, se tornariam sementes de encorajamento para outros. Amigas e amigos começaram a notá-la de maneira diferente. A energia que antes parecia abalada, agora brilhava de dentro dela. Maria simplesmente estava se permitindo viver à sombra de Deus, confiando que Ele a guiaria. Os preparativos para o encontro começaram. Maria montou um grupo de oração, e cada reunião trazia mais conexão e revelações. As histórias que surgiam não eram apenas de dor,
mas também de cura e de novas esperanças. Havia uma mulher que havia superado a ansiedade e um homem que reencontrava sua fé após anos de afastamento. Cada testemunho trazia lágrimas, risos e um espírito renovado. À medida que o dia do encontro se aproximava, Maria sentiu um chamado profundo dentro de si. Seria aquele o momento em que Jorge poderia voltar? Poderia ele estar entre os ouvintes? A ideia de se reencontrar com ele a dignificava, mas também a deixava nervosa. Ela não queria se perder em reverberações do passado. Gostaria de celebrar o presente. Na véspera do evento, Maria orou como nunca antes. Senhor, prepare meus caminhos. Se Jorge estiver destinado a voltar, que seja no tempo certo, da maneira que o Senhor deseja. Minha fé em ti é o que me guia. Ao amanhecer, a cidade parecia refletir sua ansiedade e esperança. Mas a verdade é que a expectativa se tornava emaranhada com a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. À medida que o sol se erguia, Maria ainda lutava contra a dúvida, mantendo-se firme na oração e nas promessas de Deus. Quando a hora finalmente chegou e Maria entrou no salão, todos os olhares estavam voltados para ela. O ambiente pulsava de energia espiritual. E foi nesse exato momento, quando seu coração batia forte, que um pensamento atravessou sua mente. O que Deus não revelara ainda? A sua história e as histórias dos presentes estavam prestes a se unir, criando um milagre muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O salão estava repleto. O murmúrio das vozes preenchia o ar, misturando expectativas e orações. Maria sentiu seu coração pulsar, não apenas pela presença que a cercava, mas pela consciência de que aquele era um momento divino. Uma força estranha a despertava, como se uma corrente elétrica unisse todas as almas ali reunidas. Ela respirou fundo, tentando inalar a paz que invadia o ambiente. Já havia enfrentado tantas batalhas internas, mas agora, enquanto olhares esperançosos se fixavam nela, sentiu que era a hora de compartilhar suas verdades. Aquela noite era sobre fé, transformação e cura. Maria se posicionou ao centro do salão, com um sorriso que refletia determinação e serenidade. "Boa noite, queridos irmãos e irmãs", começou. A voz dela tremia no início, mas logo se firmou. Hoje, vamos testemunhar o milagre de nossas histórias e a força de nossas lutas. Ela revelou cada pedaço da sua jornada, as noites solitárias, os momentos de dúvida, as promessas que a guiaram. Para cada relato, Maria via piscar de compreensão e empatia nos olhos de quem escutava. As lágrimas começaram a surgir, mas não eram apenas de tristeza, eram de uma profunda conexão com o sagrado. Uma jovem se levantou. "Maria, eu também luto contra a solidão." Suas palavras saíam entrecortadas pela emoção. "Mas essa jornada que você relata me dá força. Hoje, quero partilhar como encontrei apoio em oração e na comunidade." Com isso, ela compartilhou sua experiência de transformação e a sala ecoou com aplausos e incentivos. Outros seguiram, cada um trazendo uma história miraculosa que iluminava o espaço e envolvia o grupo em uma atmosfera de amor e fé. As vozes se entrelaçavam, criando um hino coletivo que só Deus poderia ouvir verdadeiramente. Havia algo poderoso em cada palavra proferida, como se aquele enxame de testemunhos construísse um altar invisível ao Senhor. Mas, como todas as coisas, o tempo se mostrava fugaz. Enquanto histórias eram contadas, Maria olhou para a porta do salão. Um movimento no canto chamou sua atenção. O coração dela disparou de esperança. Poderia ser Jorge? Uma confusão de emoções a envolveu, misturando alegria, anseio e uma boa dose de nervosismo. O homem que entrou fez com que todas as conversas cessassem instantaneamente. Com um olhar intenso e familiar, Jorge estava ali, no mesmo salão onde Maria estava se abrindo ao mundo. A energia que havia dominado a sala agora era palpável. Maria sentiu como se a luz da presença divina iluminasse cada canto. Ela sabia que aquele momento era especial. O que significaria a presença dele naquela hora? Maria lembrou-se de suas orações, do desejo de que, se Jorge retornasse, fosse em redenção e propósito.
O projeto dela, o encontro, valera a pena. Cada lágrima derramada e cada oração pronunciada a levaram até ali. Jorge, sua voz ecoou e o mundo ao redor pareceu silenciar mais uma vez. Jorge, estamos aqui para compartilhar histórias de fé. Venha, você é parte de tudo isso. A multidão se voltou e as breves palavras de Maria foram como um ímã, atraindo os olhos e ouvidos de todos. O que ele diria? Qual seria seu papel naquela noite de milagres e revelações? O ambiente estava carregado de expectativa. Enquanto Jorge hesitava à porta, Maria orou silenciosamente, pedindo ao Senhor que revelasse sua vontade. O que ainda restava por vir nessa noite cheia de testemunhos? Uma nova caminhada começaria, e ela não sabia ao certo como iria se desenrolar. Mas uma certeza brilhava em seu coração. O que Deus tinha reservado seria além do que ela poderia imaginar. A história dela e a história de Jorge estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nem mesmo eles poderiam prever. O silêncio, como uma brisa suave, preenchia o salão. Todos os olhares estavam fixos em Jorge, esperando que ele quebrasse aquele momento de expectativa com suas palavras. O coração de Maria batia acelerado, cada batida um lembrete da esperança que ela nutria. O que ele diria? Como sua história se entrelaçaria com a dela e com todas aquelas outras que já haviam sido compartilhadas? Depois de um longo instante, Jorge respirou fundo e deu um passo à frente. Maria, começou ele, a voz firme, a sua coragem me toca profundamente. Eu sei o que é a luta. Durante a minha ausência, passei por desafios que me forçaram a olhar para dentro de mim. Encontrei a escuridão, mas também encontrei a luz. Sua presença, uma mistura de apreensão e determinação, engajou a todos, e a tensão no ar não era apenas expectativa, mas também um vislumbre do que estava por vir. Eu me afastei de tudo e de todos, pensando que estava sendo forte, ele continuou, olhando nos olhos de Maria. Mas percebi que a verdadeira força está em nos abrir para o outro, em aceitar a vulnerabilidade e buscar apoio nas pessoas que amamos. Enquanto ele falava, a sala parecia encolher em um abraço. A conexão edificante entre os presentes preenchia o espaço, fazendo cada um sentir o peso de suas próprias histórias misturarem-se em um só clamor. O ambiente pulsava com uma vitalidade compartilhada, cada coração ressoando com a jornada do outro. A voz dele ficou mais forte. A abstinência que eu vivenciei não foi apenas sobre se afastar de algo, mas sobre se aproximar do que realmente importa, do amor, da fé e da comunhão. Descobri que cada história possui seu valor, cada luta é um degrau para nossa própria evolução. Ele se virou para a comunidade, a energia espiritual crescente dentro do salão. Cada um aqui tem uma batalha a enfrentar, mas é na união, na partilha, que encontramos a verdadeira força de Deus. Portanto, vamos continuar esta jornada juntos. Vamos, em conjunto, criar um espaço para que nossas histórias sejam ouvidas, para que nossos desafios se transformem em vitórias. Uma onda de aplausos e gritos de incentivo ecoou. A cada batida da palma contra palma, as almas ali reunidas se sentiam unidas em um só propósito maior. A força coletiva da fé se manifestava de tal forma que até as paredes parecem vibrar com a corda de empatia tecida entre eles. Maria, emocionada, sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Era uma mistura de alegria e libertação. Ela não estava sozinha. Jorge tinha voltado diferente, mais humilde e mais abençoado. Ele havia trazido à vida uma nova esperança, um renovado propósito. A transformação dele seria um testemunho para todos. Ao terminar suas palavras, Jorge fez um gesto simples, mas poderoso. Estendeu a mão para Maria. Deus nos uniu novamente por uma razão, você não acha? Vamos descobrir qual é o plano que Ele tem para nós. Os olhos de Maria brilharam com compreensão e gratidão. Ela assentou, percebendo que cada passo, cada dor, a havia preparado para aquele momento. Uma nova aliança, uma nova história a se escrever. Ao estender a mão e segurá-la forte, sentiu a corrente elétrica da presença divina ao redor deles, como se 1000 caminhos já estivessem prontos para serem trilhados. Mas então, um murmúrio começou a crescer entre os presentes.
As luzes começaram a brilhar mais intensamente, e um eco de vozes foi se levantando num clamor crescente, como se uma nova revelação estivesse prestes a ser compartilhada. O salão inteiro estava pulsando com a expectativa de algo ainda maior. O que mais poderia surgir daquela noite profundamente significativa? Que outros testemunhos estavam por vir, e como aquilo afetaria a vida de cada um ali presente? A urgência do momento criava um clima de ansiedade e curiosidade dentro de cada coração. O que o Senhor ainda tinha reservado para eles? A atmosfera dentro do salão estava carregada de uma eletricidade espiritual. As vozes começaram a se misturar em orações e louvores, um clamor coletivo que reverberava nas paredes. Jorge olhou em volta, sentindo a energia pulsar, como se cada alma ali estivesse igualmente ansiosa por uma verdade maior. Maria sentia o coração acelerar. O que estava por vir? Havia uma expectativa no ar, uma expectativa que tocava seu íntimo. Ela olhava para Jorge, um homem que havia enfrentado suas próprias provações, e como um farol, ele agora iluminava a vida de muitos. Subitamente, uma mulher à direita de Maria se levantou. Seu olhar refletia determinação e uma história que aguardava para ser contada. Eu gostaria de compartilhar algo, disse ela com a voz trêmula, mas cheia de um poder estranho. A sala, em um instante, silenciou para ouvi-la. Meu nome é Renata. Eu enfrentei a pior das escuridões em minha vida, a solidão e a depressão. Mas algo mudou quando comecei a abrir meu coração para minha comunidade. Através da partilha, encontrei não só apoio, mas a verdadeira essência de Cristo. Ele me restaurou. O ambiente estava tomado por um som de almas aplaudindo e exclamando. A história de Renata era um reflexo das muitas narrações que ali se entrelaçavam. Com cada revelação, a presença de Deus se tornava mais palpável e o amor se intensificava. As luzes brancas na sala pareciam brilhar mais intensamente, como se fossem cúmplices do que estava acontecendo. Então, em meio à agitação, um homem de meia idade levantou-se na parte de trás. Ele parecia tímido, mas sua voz soou firme. Sou Carlos, eu perdi o emprego e caí em desespero. Mas em cada oração que fiz, Deus me mostrou que não deveria estar sozinho. Ele me enviou vocês, uma esquina de amizade e esperança. Através da ajuda de vocês, estou de pé novamente, e meu novo trabalho é uma bênção que só Deus poderia ter preparado. As palavras de Carlos reverberavam nas almas presentes, e uma onda de emoção inundou as pessoas. Os testemunhos começaram a fluir como um rio, um encadeamento de histórias de superação, fé e amor. Cada história, uma nota na sinfonia de cura. Um a um, as vozes se levantavam, histórias de libertação, reencontro e, em muitos casos, a descoberta do verdadeiro propósito da vida. Jorge sentiu uma pressão indescritível na sua própria alma. Era como se cada testemunho fosse um fio a mais, tecendo uma tapeçaria divina. As lágrimas escorriam pelas faces dos que escutavam. Maria, hipnotizada, compreendeu que tudo aquilo não era um mero acidente. Era o plano de Deus em ação. E, no meio daquela comunhão, o espírito de profecia começou a fluir. Jorge levantou a mão. Irmãos e irmãs, o que temos vivido aqui é uma manifestação do amor de Deus. Cada uma dessas histórias é um testemunho da vida eterna que Ele nos oferece. Estamos sendo moldados e aperfeiçoados, somos um povo escolhido. O clamor na sala cresceu e um sentimento de unidade enchia os corações. A conexão que antes era de um a um, agora se tornava uma corrente inquebrável. E então, um silêncio profundo tomou conta do salão novamente. Os olhos de todos se voltaram para um canto, onde, em meio à luz branda, uma figura estava em pé, uma mulher idosa, com o rosto iluminado por um sorriso tranquilo, como se tivesse visto algo além deste mundo. Eu também tenho algo a dizer. Sua voz era suave, mas firme. Sentimos a presença do Senhor aqui de maneira especial. Uma transformação está prestes a acontecer, mas precisamos abrir nossos corações para o que Ele tem a nos revelar. Preparem-se. O que ela queria dizer? Qual era essa transformação que se aproximava? As palavras da mulher ressoavam na mente de cada um, e uma nova expectativa surgia, fazendo as almas palpitarem com fervor. O que Deus ainda revelaria naquela noite? O silêncio permanecia na sala, como se o tempo tivesse parado.
Os rostos voltaram-se para a mulher idosa, um misto de curiosidade e reverência. A presença do Senhor estava ali, e uma brisa suave como a de um Pentecostes envolvia a todos, trazendo à tona expectativas mais profundas. Ela respirou profundamente e, com um olhar penetrante, começou. Meus amados, nestes anos de vida, vi as mãos de Deus agirem de formas que desafiam a nossa compreensão. Eu me chamo Dona Leia e quero compartilhar com vocês o que o Senhor me revelou. A transformação que estão prestes a vivenciar não é apenas uma mudança exterior, mas um despertar interior. As palavras dela ecoaram e algumas pessoas começaram a se mover, como se um chamado as atraísse. Jorge sentiu seu coração pulsar mais forte. O que Dona Leia estava prestes a dizer tinha um peso significativo. Ele encostou-se mais à frente, como se quisesse absorver cada sílaba. Eu vi pessoas que, assim como vocês, estavam perdidas, à beira da morte espiritual, iniciou Dona Leia. Numa congregação humilde, vi um homem chamado Marcos. Ele estava em um abismo de vícios e solidão. Porém, ao se entregar à oração e buscar a ajuda da sua comunidade, ele recebeu um milagre. Ele não apenas foi libertado, mas tornou-se um farol de esperança para outros. Maria fechou os olhos ao ouvir a história. Ela se lembrava de épocas em que se sentiu sozinha, presa nas sombras de suas próprias lutas. E agora, ao ouvir Dona Leia, ela teve uma visão clara do que Deus poderia fazer com qualquer um que estivesse disposto a se abrir ao amor divino. Esse é meu chamado, continuou a mulher, e o chamado de cada um de vocês: buscar, partilhar e ser um canal da graça que nos transforma. Mas para isso é preciso olhar para dentro. Precisamos nos abster daquelas coisas que nos afastam dele. Às vezes, o maior milagre começa com as pequenas decisões de abster-se do medo, da dúvida e do orgulho. As palavras ressoavam como um eco divino, mergulhando cada um em reflexão. Carlos, sentado mais à frente, assentiu. Ele sabia bem o que era lutar contra os medos interiores. Agora sentia-se fortalecido, parte de algo grandioso. Então, com um gesto suave, Dona Leia pediu que todos fechassem os olhos por um momento. A sala estava envolvida em uma atmosfera de fragilidade e poder. Ao abrir a boca novamente, ela declarou: pela unção que nos foi concedida, convoco todos aqui a se libertarem das correntes que os prendem. Vocês estão prontos para aceitar o que será revelado? Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Uma onda de emoção e expectativa tomou os presentes. Jorge, com lágrimas nos olhos, orou por mais coragem e obediência ao Senhor. Ele sabia que aquele momento era crucial. Então, recebam o Espírito Santo, aquele que conforta e transforma. Que cada um aqui tenha seus olhos desvendados e corações renovados. Que haja cura, libertação e um novo começo. Deus está aqui, ela exclamou, elevando a voz em clamor. Uma vibração poderosa parecia percorrer as almas, ligando-as em uma corrente de fé. A luz que antes brilhava intensamente na sala, agora parecia pulsar como uma manifestação da própria presença de Deus. E quando todos estavam em profundo silêncio, algo extraordinário aconteceu. Uma gravidade divina desceu e um arrepio percorreu a sala. O que seria essa transformação que Dona Leia tinha prometido? Estariam eles prontos para enfrentar o que Deus tinha reservado para cada um deles? O ambiente estava repleto de promessas e uma nova pergunta pairou no ar, cheia de expectativa. O que mais Deus revelaria naquela noite mágica e sobrenatural? Um resplendor suave iluminou os rostos dos presentes quando Dona Leia, com a voz tremendo de uma emoção sagrada, começou a orar em voz alta. A sentença "deixem suas correntes" reverberava nos corações, como um mantra poderoso, e a sala se encheu de uma expectativa palpável. Maria sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo. Era como se algo estivesse sendo removido de dentro dela, uma carga que ela carregava há anos. Em sua mente, visões de dias escuros se dissipavam, dando espaço a uma luz que aquecia sua alma. Ela não estava sozinha.
Todos ao seu redor experimentavam algo genuíno, um sopro do Espírito Santo que já começava a transformar a atmosfera. "É hora de liberar tudo que pesava em vocês", exclamou Dona Léa, a paixão em sua entrega ainda mais evidente. "Deixe que o Senhor toque seus corações, quebre suas barreiras e restaure suas vidas. Há poder em cada decisão de se afastar do que os aprisiona. Olhem para Jesus." Carlos estava em pé, um pouco afastado. Ele fechou os olhos e começou a clamar: "Deus, ajuda-me a me soltar do passado, liberta-me do medo." Era um grito de desespero e esperança ao mesmo tempo. Naquele instante, todos pareciam estar em uníssono, clamando, orando, libertando-se de correntes invisíveis. Era uma batalha espiritual e cada um estava decidido a vencer. Os murmúrios de adoração aumentavam, vozes se entrelaçavam como uma sinfonia divina. A energia na sala se elevava e Dona Léa, com seus braços erguidos ao céu, clamou: "Senhor, faz com que todos aqui sintam a Tua presença e que a verdade do Teu amor os envolva." 2 jovens à porta, Ana e Lucas, deixaram suas conversas de lado, atraídos pela intensidade da adoração. O que estava acontecendo ali parecia além da compreensão. Ana, que sempre teve dificuldade para se abrir, sentia que o Espírito Santo a convidava a dar um passo à frente. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ela finalmente decidiu atravessar a sala. "Eu quero ser livre", Ana declarou, sua voz misturada com os aplausos da congregação. Era um momento de vulnerabilidade e transformação pessoal. Outros começaram a se unir, dando testemunho de suas próprias lutas e vitórias, quebrando ilusões que por muito tempo as mantinham presas. Em meio a essa atmosfera avaliativa, Dona Léa parou por um momento e direcionou o olhar caloroso ao grupo. "A transformação não termina aqui. Cada um de vocês é uma testemunha viva do que o Senhor pode fazer." Ela pausou, deixando espaço para que as palavras ecoassem. Então Jorge, que já estava em lágrimas, levantou a mão. "Dona Léa, você poderia orar por nós, para que possamos continuar firmes nesse caminho?" A mulher sorriu, um brilho sereno em seus olhos. "Ah, meu filho, é o que devemos fazer. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. Vamos orar juntos, uma oração de compromisso e de entrega." Ele... Enquanto todos se juntavam em um círculo, as mãos se entrelaçavam, formando um laço de amor e comunhão. A sala se encheu de uma energia renovada, enquanto Dona Léa começava a orar, invocando a presença de Deus em cada vida. Com cada palavra, cada clamor, os corações se abriam ainda mais. Era um estado de entrega total, uma preparação para algo grandioso que estava prestes a acontecer. O que mais o Senhor tinha reservado para aquele povo que decidira se deixar transformar? Os murmúrios de esperança começaram a elevar-se, mas uma nova incerteza pairava no ar. O que mais eles precisariam abrir mão para receber aquilo que Deus tinha preparado? A transformação não seria fácil, mas eles estavam prontos. Estaria a sala preparada para o que vem a seguir? A luz da manhã quebrava suavemente através das janelas do centro de oração, refletindo a renovação que ocorria dentro dos corações ali presentes. Maria sentia a presença divina pulsando, como um sopro de vida que se tornava mais forte a cada momento. As emoções ainda fervilhavam após a noite de testemunhos e milagres. As histórias de dor, superação e amor agora se entrelaçavam em um grande mosaico de fé. Jorge, ao seu lado, mantinha a mão de Maria envolta na sua. Era um gesto simples, mas que continha todo o significado de um amor restaurado. Ele olhou profundamente nos olhos dela e viu não só a mulher que amava, mas uma guerreira imbatível, alguém que digitava a essência do que a fé poderia realizar. "Maria", Jorge começou, sua voz carregada de emoção. "Depois de tudo que vivemos, tanto aqui quanto em nossos corações, tenho certeza de que Deus nos uniu para algo maior, não apenas entre nós, mas para toda a comunidade. Sim, Jorge, a presença de Deus aqui é palpável. Ele nos escolheu para ser luz para outros que estão perdidos.
Maria respondeu, sua voz quase um sussurro, repleta de gratidão. A comunidade começava a se dispersar lentamente, mas a energia, a vibração daquela noite ainda pairava no ar. Cada um levava consigo um pedaço daquela transformação, pronto para ser um farol em meio às trevas. Com o passar das semanas, a voz de Maria e a de Jorge se tornaram a fundação de uma nova jornada. Eles organizaram encontros regulares onde o povo voltava a contar suas histórias. O centro de oração se enchia toda vez, uma verdadeira celebração da fé. Aqueles que duvidavam agora se encontravam ali, com corações abertos e esperando para serem preenchidos. Entretanto, embora muitos desafios tivessem sido superados, o importante era a consciência de que as batalhas diárias ainda existiam. Um dia, enquanto Maria orava sozinha, sentiu uma inquietude em seu coração. Senhor, como podemos levar essa boa nova a mais pessoas? O que mais está reservado para nós? Foi então que uma ideia surgiu. No fundo de sua alma, Maria soube que era tempo de expandir. Organizar um grande evento na cidade, um dia de acolhimento onde todos seriam recebidos. Não apenas os que já conheciam a fé, mas também aqueles que andavam perdidos, sem direção. Reunindo apoio com Jorge e amigos da comunidade, a ideia foi tomando forma. Foram semanas de planejamento, oração e dedicação. O dia tão esperado chegou e a cidade se transformou. Flores coloridas, música alegre e o aroma de comida caseira enchiam o ar, criando um ambiente que refletia amor e acolhimento. Hoje, vamos celebrar a vida, vamos celebrar a graça e a redenção, Maria disse no microfone, sua voz repleta de alegria. Se você está aqui, é porque é parte de algo maior. Não importa de onde você venha, hoje o amor de Deus te alcança. As lágrimas de alegria e gratidão se misturavam aos risos. As histórias que foram compartilhadas nas primeiras edições do encontro agora ganhavam vida. E, à medida que a programação avançava, um pungente sentimento de unidade se instaurou. A comunidade estava quebrando barreiras. Mas, no coração de Maria, um clamor ecoava. Senhor, queremos ser instrumentos. Que nossa fé e amor sejam as setas que guiarão aqueles que ainda estão à procura. Ao final do evento, quando o sol começava a se pôr, com cores douradas pintando o céu, todos se reuniram em um círculo. Ali, com Maria e Jorge no centro, as mãos se entrelaçaram mais uma vez. Foram palavras de agradecimento e promessas de continuidade, como uma chama que não poderia ser extinguida. Estamos livres, ecoou Jorge, sua voz ressoando forte e firme. Vamos continuar a missão que Deus nos confiou, levando luz aos lugares mais sombrios, não só para nós, mas para todos. E, naquele momento, um novo milagre se manifestou. Um som suave do céu pairou sobre eles, uma confirmação divina do propósito que estavam vivenciando juntos. Era como se o próprio Deus estivesse dizendo que a transformação deles não era apenas individual, mas coletiva. Nos meses que se seguiram, a cidade começou a florescer espiritualmente. Corações foram restaurados, casamentos reavivados e vidas redirecionadas. Maria e Jorge tornaram-se exemplos de fé e perseverança, líderes de uma revoada de renovação. A presença de Deus se derramava sobre cada assembleia. Os testemunhos se multiplicavam e a chama da fé que começara no coração de Maria agora se alastrava, iluminando a cidade inteira. Enquanto olhavam para o pôr do sol em uma das celebrações, Jorge segurou a mão de Maria e disse: "Olha quantos milagres podemos ainda colher. O verdadeiro poder da abstinência foi a entrega." Maria assentiu, os olhos brilhando com gratidão. No fundo, sabiam que não era apenas sobre eles, era sobre o amor que ressoava em todos, por todos os que estavam prontos para ouvir. Não era uma jornada sem conflitos, mas com certeza era uma jornada abençoada. A vida é feita de milagres, e eles eram testemunhas do maior de todos. A transformação não parava, ela apenas começava. Enquanto olhavam para o horizonte iluminado, sabiam que o trabalho de Deus na vida deles e na vida de outros estava apenas começando. Tempo de continuar em frente.
e o apelo do Senhor ecoava em seus corações. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a jornada da fé nunca acaba. Cada um de vocês que assistiu essa história hermosa, lembre-se, estamos juntos nisto. Se você foi tocado por essa mensagem, fortaleça sua fé. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrarem essa luz. Comente abaixo suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Faça parte da construção desse amor e compaixão que está mudando vidas.